Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Redentor, porque Ele vive. Assim como Jó passou por muitas lutas, dificuldades, ele ainda não sabia, né? Não estava escrita a Bíblia. Ele não sabia qual era o final dele, mas ele cria no seu Redentor. Ele cria que ele se levantaria em favor da vida dele. Assim também nós precisamos crer a cada dia, né? Que o nosso Redentor está vivo, a morte não segurou ele no sepulcro, né? E por fim, Deus se levantará nessa situação, nesse problema, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, né? No Salmo 46, a fé perfeita em Deus, cântico de Alamote, para o cantor mora entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no nosso meio, né? Declara assim: nós não seremos abalados. Deus nos ajudará ao romper da manhã, porque Ele é o sol da nossa justiça. O sol vai brilhar nessa situação, amém? As nações se esbraveceram, os reinos se moveram, se levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois no verso 11, 10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, né? Vai acontecer o tempo que o Senhor vai ser exaltado nessa situação, na terra, entre as nações, porque Ele é digno, porque o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, amém? O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, para Ele corremos e estamos em segurança, né? Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A Ele seja sempre toda a honra, glória, louvor e a nossa gratidão. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, que é o nosso Deus forte, que é o nosso pastor e nada nos faltará, que é Pai da eternidade, que é príncipe da nossa paz. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Senhor, ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, a nossa gratidão. Senhor, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, tem feito e fará. Obrigada pelo teu amor, obrigada porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida nesta manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra as nossas vidas vai prosperar, porque maior do que qualquer problema que quer nos derrotar é o Senhor que está em nós. Muito obrigada, Senhor, pela tua proteção, pela tua presença. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés, porque nós cremos na tua palavra, que verdadeiramente é uma verdade constante. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor tomou, carregou as dores, as enfermidades. Pelas suas machucaduras, nós declaramos e profetizamos que nós já fomos curados. Como o salmista declara no Salmo 103, é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia. É o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. E nós te pedimos, aplica o teu sangue precioso nas enfermidades, Senhor. Ó Deus, que nós não enxergamos, naquelas que às vezes nós nem tomamos conhecimento. Fulmina toda a célula cancerígena. Se houver alguma célula maligna no nosso corpo, que ela seja fulminada pelo poder do teu sangue.
Abençoa a nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque nós temos vista, porque nós podemos falar, porque nós podemos nos comunicar. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos pés para caminhar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que, Senhor, o Senhor concedeu nas nossas vidas, pela casa, pela família, pelos filhos, genro, nora, netos. Nós temos gratidão no nosso coração por Ti. Muito obrigada, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a Tua mão vai agir na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, essa nação é tão linda, não permita, Senhor, que o homem destrua, Senhor, a natureza, não permita, ó Deus, que, Senhor, o homem continue, Senhor, ó Deus, se vangloriando, ó Deus, Senhor, do orgulho, Senhor, do poder, em nome de Jesus, porque não há nada encoberto que o Senhor não há de revelar. Levanta pessoas idôneas para tomar o controle da nação, levanta pessoas que temam o Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abençoa, Senhor, a nossa família, onde quer que eles estejam, aqueles que precisam, Senhor, necessitam de saúde, abençoa com saúde, Pai, reveste de toda a armadura espiritual, cuida dos nossos queridos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja curando, aqueles que precisam de uma porta de emprego. Senhor, Tu tens a chave de Davi, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E nós te pedimos, Senhor, abre portas abençoadas, segura na mão do Teu povo e abençoa que cada um passe por essas portas que o Senhor tem preparado. Senhor, nós te pedimos, continuamos te pedindo, Senhor, pelo sul do Brasil. Senhor, que a restauração seja completa, que o Senhor entre com o Teu socorro, com as Tuas misericórdias naquela nação, naquele estado, em nome de Jesus. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Senhor, que o Senhor entre com a Tua providência, com a Tua provisão sobrenatural. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa a obra das nossas mãos, que aonde quer que nós formos, nós possamos ter a Tua presença, a Tua companhia. Como disse, Senhor, ó Deus, Josué, Moisés, se o Senhor não for, ele não iria. Senhor, aqueles que levaram o Senhor no barco também, houve uma grande tempestade, mas, Senhor, quando o Senhor está no nosso barco, nós sabemos que o Senhor acalma toda a tempestade. Acalma, Senhor, toda a tempestade dos nossos corações. Acalma, Senhor, ó Deus, e faz aquietar tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. Senhor, sê a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada vida. Boa tarde, irmã Genir, querida. Abençoa cada vida que entrar nessa live. O Senhor tem olhos de chamas de fogo. O Senhor fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. E eu te peço, Senhor, entra, Senhor, ó Deus, com a Tua bênção, a Tua provisão na vida de cada um. Continua mesmo, Senhor, abençoando o Brasil, porque nós declaramos, nós profetizamos que essa nação pertence ao Senhor. Abençoa a nossa cidade onde nós moramos, Senhor. Ó Deus, porque pela paz da cidade nós teremos paz. Abençoa, Senhor, os estados, abençoa o Brasil todo. Cuida dessa nação, Pai, porque ela te pertence. Levanta um povo que conheça o Senhor aqui, forte, ativo e que faça proezas para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, de forma particular a cada um que entrar nessa live. O Senhor sabe que são necessidades, Senhor, financeira, são necessidades familiares, são necessidades na saúde. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. São necessidades diversas, mas o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Entra, Senhor, ó Deus, com socorro sobrenatural dos céus. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, a respeito de cada um. Senhor, traz proteção quando nós saímos de casa. Em casa, Senhor, que nós não venhamos a ter incidentes, acidentes domésticos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos são
flechas, eles não vão errar o alvo, eles irão mais longe do que nós, eles serão reconhecidos entre as nações como semente dos benditos do Senhor aqui na terra. Nós declaramos que nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Senhor, ó Deus, que eles sejam, Senhor, como colunas de um palácio, como plantas bem cultivadas, protegidas pelo Senhor. Cuida das famílias, cuida dos casamentos. Cuida, Senhor, leva a bom termo tudo que nos diz respeito, porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e nós cremos que o Senhor trabalha em nosso favor, porque nós por Ti temos esperado todo dia. Em nome de Jesus, amém, amém. A paz do Senhor. Perdão porque ontem eu não consegui fazer a live, eu fui com a minha filha, ela está fazendo uns exames, e demorou, ela achou que não precisava marcar, porque antes não precisava, né? Tinha um exame lá que não precisava, então houve um encaixe. Aí para ir e voltar de novo, ia demorar, né? Ela teria mais transtorno, então nós já esperamos. E aí passou um pouquinho do horário, mas passei um dia gostoso com a minha filha. É muito bom a gente curtir a família. E a palavra declara que quem não cuida dos seus negou a fé, né? Então nós precisamos cuidar também da família e às vezes escapa, né? Um pouco o horário, mas glórias a Deus estamos aqui, né? Que o Senhor abençoe, consagramos a nossa semana ao nosso Deus, que seja uma semana de paz, uma semana de cura, uma semana dos cuidados paternais do Senhor, de livramento, né? Da bênção do Senhor, amém? Deus abençoe, amém? Então, vamos compartilhar uma palavra que está em Josué 1, né? Eu também senti, olha gente, eu fiquei, porque a minha filha mora no Camilópolis, né? E aí, para voltar da casa dela, eu fiquei meia hora só num lugar na Avenida do Estado. Estão reformando, fazendo um viaduto lá, não sei, que nunca acaba, né? Ai, mas um trânsito, mas fiquei parada um tempão. Aí, fiquei orando, ouvindo louvor, falei assim, eu não vou nem esquentar, né? Não adianta. Tem coisa que a gente tem que se submeter. Eu falei assim, acho que Deus, nessas situações, Ele ensina a gente a ter paciência, né? Amém. Eu também senti a falta de vocês. Deu o horário, eu tava só pensando, né? Falei assim, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Nós precisamos batalhar mesmo, orar pela nossa família, quando nós podemos estar próximos, juntos, que nós possamos desfrutar desses momentos bons, né? Então, em Josué 1, do versículo 1 ao 9, fala assim, ó, sucedeu depois que da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passe-se Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heveus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Porque então prosperarás e farás então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Glórias a Deus, né?
Então, nem só de pão viverá o homem, né? Mas nós precisamos viver da palavra de Deus. Quando tem um versículo que toca o teu coração, ele se torna rema, né? Então, logos é a palavra toda. Elaine, muito boa tarde, querida, paz do Senhor. Então, logos é toda a palavra do Senhor, mas rema é quando uma palavra sai da boca de Deus e ela é vivificada pelo Espírito Santo. E ela só falta o SIC-RG, ela vem direto ao encontro das nossas vidas, né? Então, nós precisamos mesmo estar lendo a palavra atentos, né? Esses dias eu lia tanto essa palavra, né? Do Salmo 91, né? O Senhor te dará abundância de dias, né? Então, aí eu tomei posse, eu falei assim, tem exatamente uma palavrinha, deixa eu ver aqui, Salmo 91. Saciar-te-á, né? A gente pode falar, nós temos essa idade, mas eu não estou saciada ainda de vida, né? Eu ainda, porque tem gente que às vezes pede a morte, né? Fala assim, já estou cansada de viver. Eu falo assim, Senhor, eu não estou cansada de viver ainda, né? O Senhor falou que ia me saciar, nos saciar de dias, quer dizer, dar vida abundante. E é como se enchesse um pote e falasse, agora chega porque não tem mais lugar, né? Então, o que acontece? Aí a gente tem mesmo que tomar posse quando vem uma revelação. E o Senhor falou que traria vida e vida abundante, né? Senhor, eu ainda não provei vida abundante em todas as áreas da minha vida, né? E eu quero tomar posse, eu quero ter vida abundante, né? Em todas as áreas da minha vida, né? Então, é o que eu estava falando, né? Que Davi pediu vida, o Senhor deu vida abundante, quer dizer que ele deu vida. E além de dar vida, deu vida abundante, né? E vida eterna. E Jesus veio acrescentar vida, né? Ele deu vida abundante, vida longa e vida eterna, né? Então, nós precisamos, Senhor, eu preciso de vida, eu quero vida abundante, eu quero me saciar. Quando eu falo assim, Jesus, eu já cansei de viver, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora o Senhor pode me levar, né? E de preferência de arrebatamento, né? Porque eu falo assim, Senhor, eu vejo aqueles caixões lá, dá um mal-estar, né? Eu falo, dá até falta de ar, Jesus. Não saio da terra se o Senhor não vir me buscar. Enoque foi arrebatado, né? Moisés também, porque não acharam o corpo dele, né? Então, Elias também foi arrebatado, né? Tipificando que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, né? Então, a gente também quer, a gente pode pedir tudo o que aconteceu na vida dos servos do Senhor, né? Nós podemos pedir, né? Então, aqui existem 7 palavras de reconhecimento, de conquista na vida cristã, né? Então, primeiro o Senhor fala, Moisés, meu servo é morto. Deus não deixou nem Josué chorar a morte de Moisés. Ele falou assim, levanta-te agora. Então, mesmo que exista uma situação triste na tua vida, se levanta, né? Se levanta porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele mandou a gente não temer os 366 dias, porque certamente haveriam situações que nós iríamos temer, que nós iríamos desanimar, que nós íamos falar, vou desistir de tudo, né? Vou jogar a toalha. Mas o Senhor todo dia tem uma palavra de renovo, né? Lá em Efésios 6 fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? E Deus tem uma força ilimitada. Imagina o poder de Deus para Ele criar todas as coisas pela palavra. Sempre eu fico admirada, né? Eu falo assim, antes quando eu era criança, eu falava assim, a terra está ficando cada dia mais pesada, né? Porque estão construindo mais prédio, mas tudo que existe na terra se movimenta de um lado para o outro, já existe na terra, não vem de outro lugar, né? E eu quando era criança eu achava, né? Falei, estão construindo, está vindo tijolo, terra, areia, tudo de outro lugar, está ficando mais pesada, né? Mas o Senhor, Ele criou tudo na
terra, né? Tudo que nós precisamos. E não tem nada novo debaixo do sol, né? Então, levanta-te agora, né? Passa esse Jordão. Esse Jordão pode ser um impedimento que tem na tua vida, mas como o Senhor abriu o mar, Ele abriu também o Jordão, né? E Deus estava falando, porque quando Deus está conosco, assim como se levantou uma tempestade no barco, mas o que aconteceu? Dá desânimo, Glauco, sem dúvida. Por isso que a gente tem que vigiar sempre, tá sempre orando. Quando você não consegue orar, coloca um louvor. Lê a Bíblia todo dia, mesmo que você não queira, né? Às vezes você fala assim, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não. Estou com vontade de ir lá tomar café, comer pão. Mas não, mais leia. Sabe por quê? Porque Deus falou que nós vamos viver da palavra dele. Então, quer dizer que a palavra de Deus traz vida no nosso coração, né? A palavra de Deus, ela é martelo, ela quebra a dureza do coração. Então, quando nós profetizamos a palavra no coração de uma pessoa, nós estamos falando, Senhor, quebranta esse coração duro, troca por um coração de carne. Senhor, queima, Senhor, ó Deus, esse coração que está tão ligado com as coisas mundanas, né? E às vezes a pessoa fala assim que é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Ou é o crente bully, de pouca fé. Então, é brincadeirinha, é só um quebra-gelo, né? Então, a gente não pode, a gente está sempre em vigilância, né? Porque Sansão, ele tinha tanto poder, quando vinha sobre ele o Espírito Santo, ele pegou uma queixada, ele matou 1000 homens, né? Agora Deus é Deus de paz, ele vê, ele enxerga, agora a gente tem que ter paz até com o inimigo, né? E no Antigo Testamento nós tínhamos que amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, né? E agora nós o amamos porque ele nos amou, né? Nós experimentamos o amor de Deus e nós o amamos em retribuição, né? Mas a gente tem que se renovar, coloca um louvor, lê, nem que seja um salmo, ora aquele salmo, pensa que eu não passo por desânimo, pensa que eu não passei já por muitos dias, Senhor, estou com vontade de largar tudo, abandonar tudo, porque eu não estou vendo resultado, mas não, a nossa fé não é o que eu estou vendo, é aquilo que eu estou esperando, a nossa fé não é o que eu posso fazer, mas é o que Deus faz em nosso favor, né? A nossa fé não é o que eu consigo, o que eu sei, o que eu posso, mas eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece, né? Aquele versículo de Filipenses 4,13, muitas vezes eu pensava assim, de forma errada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí o apóstolo Paulo declarou, eu pude passar por naufrágio, eu pude passar por fome, por tempestade, né, por calúnia, fui chicoteado, eu passei por um monte de tribulação porque Deus me fortaleceu, né? Quando a gente pensa que maior é Ele do que qualquer luta e dificuldade, quando a gente entrega ao Senhor mesmo que eu não estou enxergando, mas eu estou confiando, começa a profetizar, falar versículo da Bíblia e vai tomando posse que daqui a pouco Deus nos reanima, né? Aí o que o Senhor falou para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, né? Como eu disse a Moisés. Então, aonde você está na sua casa, no seu bairro, fala assim, Senhor, aonde está pisando a planta do meu pé, o Senhor fala que me deu em posse. Eu tomo posse deste bairro para Jesus Cristo. Eu tomo posse da minha cidade para o Senhor, né? E ele deu autoridade, o Senhor nos deu autoridade, né? Ninguém poderá te resistir, no verso 5, todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Então, esse desânimo não vai me resistir. Fala assim, essa tribulação está produzindo paciência, né? Como eu estava no trânsito lá meia hora, gente, andava, e às vezes você pensa de mudar de fila, aí você muda, aí aquela fila que você mudou é que não anda, né? A gente fala assim, ai caramba, né? Justa a fila que eu mudei não está andando. Aí você pensa em voltar, aí você fica com calor, fica assim aflito pensando no que você tem que fazer, mas a tribulação produz paciência, a paciência é experiência. Ângela, muito boa tarde, querida.
e a esperança não traz confusão, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estava vendo aquela passagem, né? Que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. Então, nós precisamos aprender os segredos da palavra, né? Para nós sermos abençoados. Quando nós abençoamos a pessoa, nós somos abençoados. Quando nós perdoamos, nós parecemos com Jesus, né? Nós precisamos, quando nós queremos prolongar nossa vida, nós precisamos ler a palavra e praticar, que nós vamos prolongar nossa vida, né? Ele declara a presença divina, né? A presença do Senhor faz toda a diferença. Aquele barco, quando Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado, né? Nós vamos chegar lá. Só que o que aconteceu? Eles levaram o Senhor junto com eles. E o Senhor na nossa vida tem que ser a diferença. Às vezes a gente vê que está passando luta igual ou pior que o ímpio. Mas fala assim, nós temos uma diferença na nossa vida. Nós temos a presença do Senhor. E Jesus estava na polpa, né, dormindo, porque a parte humana, ele era 100% Deus, 100% homem, né? Ele é. Então, de tanto cansaço, imagina as ondas cobrindo, a água entrando no barco. Aí os discípulos ficaram tão desesperados, a situação devia ser muito feia, porque eles foram acordar Jesus. Falaram assim, mestre, o senhor não está se importando não, que nós vamos tudo morrer aqui? E Jesus não tinha vindo para morrer no mar. E aí, o que acontece? Jesus falou, homens de pouca fé, e expulsou, né? Porque às vezes as tribulações são provocadas por nós. Às vezes são pelo inimigo, às vezes é permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa. E ali, aquela tribulação foi provocada pelo inimigo, porque lá na frente tinha um gadareno para ser liberto, né? E aí o que acontece? Jesus repreendeu aquele demônio que estava causando aquela tribulação, usou a mesma palavra que ele usa para expulsar demônios, e o mar se aquietou na hora, né? E Deus pode tranquilizar toda essa ansiedade dos nossos corações, Deus pode aquietar toda essa tempestade que se levantou. Porque o que ele falou, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar lá naquele destino que ele tinha ainda uma obra para fazer, né? E aí o que acontece? Eles ficaram admirados. Quem é este? Esse é aquele que tem controle na situação da tua vida. Esse é aquele que não tem nada novo debaixo do sol. Esse é aquele que até aqui nos ajudou e vai continuar ajudando, porque Deus é fiel na sua palavra e nas suas promessas, né? Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui até agora, eu continuarei sendo contigo, né? Então, a chave de sucessão, Deus tinha uma sucessão para Josué, né, de Moisés, mas quando Deus chama ele, ele mesmo capacita, né, ele mesmo traz toda a provisão, e Jesus tinha muito discipulado ao vivo e a cores com eles, né, não é como às vezes a gente faz parte de alguma igreja, alguma coisa e fica ouvindo. Jesus, ele se apropriava das situações que estavam acontecendo e ele usava para mostrar que ele é Deus. Ali ele mostrou que ele tem domínio sobre o inimigo, que ele tem domínio sobre o sol, sobre o céu, sobre os mares, sobre as tempestades, né? E Jesus tem essa tempestade que nós passamos muitas vezes no controle. E se ele fala que nós vamos chegar lá do outro lado, nós vamos chegar ao porto desejado, ao destino, nós vamos, porque quando nós levamos ele conosco, a vitória é certa, né? A chegada é certa. E chegou lá, melhorou a situação? Não, tinha um gadareno lá, possesso de demônios, que se retalhava, se cortava, né? Que morava no meio dos sepulcros. E quando ele viu Jesus, ele já se ajoelhou, porque ele reconheceu que ele é Deus, né?
Então vamos reconhecer que Jesus é Deus nessa situação. Ele não perde o controle, Ele nos ama, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele não vai nos deixar passar por uma luta maior e pior do que nós podemos suportar. Quando as ondas estavam cobrindo o barco, né, Jesus acordou, talvez ele esperasse uma atitude dos discípulos, né? Mas eles, sendo experientes, sendo pescadores, foram acordar o Senhor, né? O Senhor está ligando, não, que nós vamos tudo morrer aqui. Jesus não veio para morrer no mar, né? Jesus veio para morrer na cruz. A obra não tinha terminado, ainda tinha muita coisa para fazer, para mostrar para os discípulos que quando eles se lembrassem, sustentaria a fé deles, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim que eu creio que quando eles ouviram, Jesus expulsou, né? Jesus mandou aquele mar calar a boca, e mar não tem ouvido, mas o inimigo que estava causando aquela tempestade tem ouvido, e que ele se cale nessa tarde, que ele retroceda da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, porque Deus tem uma obra e nós vamos chegar lá, né? Com o Senhor a vitória é certa, o destino é certo. E chegando lá, Jesus libertou o gadareno, e ele queria seguir Jesus, mas Jesus não deixou, né? O jovem rico ouviu, né, que precisaria vender os bens, porque ele tinha o coração nas riquezas, e ele foi embora triste, né? E esse gadareno, ele queria seguir a Jesus. Jesus falou, não, vai, conta para os seus familiares o que Deus tem feito na tua vida. E ele pregou, ele fundou muitas igrejas lá em Decápolis, né? Que era um local onde não pertencia a Israel. E ele foi missionário, ele tinha um testemunho forte para contar, né? Imagina um homem possesso por uma legião de demônios, né? E ele foi liberto, então imagina a gratidão dele para o Senhor. E aí o Senhor declara, boa tarde, Maria Nilza, paz, querida. Não te deixarei nem te desampararei, né? A chave do sucesso, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita dele de dia e de noite. Reconhecimento de obediência tem resultado, né? Um pouco, já está terminando a live. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando nós meditamos, a palavra fala em Salmos, né? O salmista fala que acendeu um fogo dentro do coração dele quando ele meditava. E assim, quando nós meditamos, vem uma revelação. Eu tinha visto, né, sempre essa palavra, te saciarei de dias. Saciar é a gente falar, não quero mais viver, que eu já cansei, mas não ser levado antes de saciar, de ter vida abundante, né? Então, e serás bem-sucedido. Quando nós meditamos na palavra, a palavra declara que nós temos mais sabedoria que os nossos mestres, né? Porque vem revelação, porque Deus, ele fala que a glória dos reis é encobrir as coisas, mas a glória, a nossa glória é tudo investigar. Então, o sétimo, reconhecimento, né? Da comunhão com Deus. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, onde quer que nós estejamos, né? Aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está aí com você. E quando nós saímos, o Senhor vai junto, né? Ele vai junto, ele nos faz companhia. Então, que nós possamos mesmo, né? Se ele mandou não temer, não se assustar, não se assombrar, é porque ele já estava avisando Moisés, né, Josué, que haveria situações que causariam temor, que causariam assombro, espanto, né, desânimo na nossa vida, mas que nós tenhamos, na palavra existe a receita para a gente não desanimar, não desistir, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu já contei muito aqui uma situação que eu passei, né? Que eu fazia natação, estava grávida da Vanessa, acho que de 4, 5 meses, né? E eu cheguei atrasada na aula de natação, peguei só um pedaço de prancha, coloquei a boia, né? E passei para o outro lado
E quando estava no meio do caminho, o inimigo é sujo, não era ainda nem convertida, né? Ele começou a mostrar o professor conversando com uma pessoa distraída, ele começou a mostrar a fundura da piscina, ele começou a mostrar o tamanho da prancha. Então é o que ele faz, ele começa a mostrar tudo aquilo que te traz derrota na tua vida, mas o Senhor quer te mostrar que com ele, em todas essas coisas, ele nos dá vitória. Aí, olha, o Deus já estava falando comigo naquela época. O Senhor falou assim comigo: olha, o que você aprendeu? Você já não veio até aqui? Então agora só falta metade, né? Para você voltar. Você já voltou até a metade. E agora o que você aprendeu? Agora você tem que pôr em prática o que você aprendeu. Você tem que olhar para o alvo. Nós vamos chegar lá, né? Olha lá para o alvo, estica os pés, continua batendo, se acalma, né? Porque quando o Senhor está conosco, nós temos que sentir a presença dele com calma, né? E vai batendo os pés, olha lá para a margem e vai, né? E eu fiz tudo aquilo que eu aprendi. Então, quando nós passamos por luta, por dificuldade, é hora da gente pôr em prática o que nós aprendemos na palavra. Olhando para Jesus, não olhando as circunstâncias, não olhando para a fundura do mar, nem para os problemas, mas olhando para ele e firme na fé, declarando, profetizando: maior é Deus que está comigo do que essa luta. O Senhor fala que eu vou pisar serpentes, escorpiões e todo o mal. Desceu agora, todo o mal. Não é só a serpente e escorpião, mas é todo o poder do mal. Todo o mal que se levantou. Onde pisar a planta do teu pé, você coloca, Deus te deu em herança, você está pisando nessa hora todo o mal, em nome de Jesus. Hoje vieram misericórdias novas, elas são a causa, elas não vão deixar esse problema nos consumir. Nenhuma arma que foi forjada pelo inimigo vai prosperar. Se eu estou fraco, eu declaro: eu sou forte, eu posso todas as coisas, porque a minha força, quando termina, vem a força do Senhor. E o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu socorro. Meus pés estão firmados na rocha e eu estou afundando agora as minhas raízes na rocha que é Jesus Cristo, porque ele vai me manter bem firme junto a ele. E nós vamos chegar até o porto desejado, porque Jesus está no nosso barco. Ele acalma qualquer tempestade, né? E ele declarou para eu não temer nenhum dia da minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. E perdão mais uma vez pela falta de ontem, porque foi uma boa causa, amém? Eu amo vocês, né? Eu sinto de não vir fazer a live, mas um dia ou outro acontece, né? Mas estamos juntos no mesmo propósito, em oração, em vitória, amém? É isso mesmo, declara aí, quando você sente fraqueza, declara aí: Senhor, agora a minha força tá assim oscilando, agora eu preciso do renovo da força do Senhor. E se você está cansada, vai, Senhor, eu venho agora aos teus pés declarar: Senhor, eu aceitei o teu convite, que o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Eu estou cansada, eu estou oprimida, né? Senhor, renova as minhas forças em nome de Jesus, e pode ter certeza que ele vai renovar, amém? Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto, o rosto glorioso dele sobre você, que o Senhor levante sobre você o seu rosto e te encha da sua maravilhosa paz, amém? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor.